pessoal, tudo bem? Mais um tutorial aqui para vocês e hoje a gente vai falar de Urdhva Dhanurasana. Eu já fiz alguns tutoriais para Urdhva Dhanurasana, mas eu acho que é sempre bom dar uma relembrada e toda vez que eu faço um tutorial eu acabo lembrando de alguma dica nova para dar para vocês. Bom, Urdhva Dhanurasana é a pose da ponte e o que eu sempre tento lembrar as pessoas é que as retroflexões elas não acontecem só nas costas, né? Não é só a flexibilidade das costas, da coluna que conta. É também o alongamento principalmente na frente do corpo, né? Se você tiver uma coluna flexível, mas a frente do seu corpo está ali rígido, você não consegue executar o seu asana com facilidade. Então o que a gente vai trabalhar bastante hoje é justamente nisso, é em alongar a frente do corpo. E quando você vê alguém com uma Urdhva Dhanurasana super alta, né, super flexível, você tem que lembrar que cada pedacinho do seu corpo que você alongar vai ajudar nisso, né? Se eu alongar só aqui o meu tronco, então eu estou perdendo a oportunidade de usar a extensão também da frente, por exemplo, das minhas pernas, dos ombros, dos braços, né? Então é importante que eu alongue toda a frente do corpo, tá? Então a gente vai começar de baixo para cima. O que eu uso para alongar a frente do corpo. Bom, Anjaneyasana é uma das poses preferidas, mas eu vou mostrar duas opções aqui para vocês alongarem então os músculos flexores do quadril e a coxa. Então, Anjaneyasana é aquela pose onde a gente traz um dos pés aqui na frente, o outro joelho lá atrás. Algumas pessoas têm sensibilidade no joelho, pode colocar uma almofada ou então dobrar o tapetinho. Eu vou tentar, então, sair aqui desse ângulo de 90 graus e entrar quase que num ângulo reto aqui, de um joelho até o outro. Quando eu fizer isso, eu vou trocar de lado aqui para mostrar para vocês. Eu vou estar alongando toda essa frente aqui da coxa, mais os músculos flexores do quadril. E aí, o que eu recomendo? Eu não vou ficar aqui o tempo necessário, mas eu recomendo que você fique pelo menos 2 minutos em cada lado. Né? Inspirando e expirando, cada vez que você expira, relaxa a tensão que está sendo criada nessa região, né? Consegue aí, então, intensificar esse alongamento, sempre com bastante cuidado, ouvindo ali os limites. Às vezes vai começar a sentir dor, né? Então talvez volta um pouquinho, troca de lado, espera outro dia, enfim. Os asanas, eles também estão aqui para ensinar a gente paciência e aceitação, né? A gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações. Então, Anjaneyasana é um dos que eu adoro, mas um também que é bem legal de fazer, que você pode fazer deitado. Você só vai precisar do bloquinho. Então, algumas pessoas, quando eu peço para elas estenderem uma perna e trazer a outra aqui, ela já tem dificuldade, ela precisa levantar essa perna. Se isso está acontecendo é porque falta flexibilidade aqui desse lado. Então, começar nessa posição, deitado, tentando manter essa perna completamente estendida no chão e trazendo esse outro joelho mais próximo possível aqui do tronco. E aí, quando você sentir que dá para intensificar esse alongamento, você pode posicionar 2 bloquinhos aqui debaixo do finzinho da coluna, ali no cóccix. Vou abraçar esse joelho, vou trazer até um pouquinho mais para cima. Vou abraçar esse joelho e essa perna aqui vai subir. Só que eu vou tentar trazê-la lá para baixo. Então esse alongamento aqui vai intensificar ainda mais. Continuo abraçando essa perna bem pertinho do peito. E o outro pé vai levantar e eu vou usar também o peso da gravidade. O próprio peso da minha perna vai ajudar aqui nesse alongamento, tá? Fazer os 2 lados. E aí você vai usar isso então para facilitar na sua Urdhva Dhanurasana. Seguindo com os bloquinhos, alongamento que eu passo quase em todos os meus tutoriais de retroflexão, né? Alongar a região abdominal e a região do peito usando os bloquinhos. Então na primeira variação eu encosto os bloquinhos aqui nas costas, vou deitar. Sentiu o alongamento aqui nessa região, relaxa a cabeça, pode colocar uma almofada aqui no começo, se a sua cabeça ainda não encosta no chão. Vou tentar já aproveitar esse alongamento e usar para os meus braços e meus ombros. Então eu vou estender minhas mãos
lá atrás com as mãos unidas, estendo bem os braços, não precisa tocar o chão ainda, mas é importante focar em manter os braços estendidos. Se ainda não consegue juntar as mãos, pode usar a cinta de yoga aqui e com o tempo vai intensificando, juntando as mãos, tá? Braços lá atrás, estende, vai sentir um alongamento bem intenso aqui nessa região também. 2 minutos aqui é normalmente o que eu fico nesse alongamento. E aí, trago o bloquinho um pouco mais para trás, coloque ele aqui atrás da região, como se fosse atrás do coração. E agora esse alongamento vai ficar mais intenso bem na região do peito mesmo. Alongo lá atrás, deixo as mãos caírem, deixo o peso da gravidade agir. Aliás, a força da gravidade agir sobre o peso. E normalmente eu fico aqui 2 minutos também. Então aí eu já alonguei o corpo inteiro, né? Basicamente, só não alonguei a canela, eu acho que não precisa. Mas se você tiver um bom alongamento de canela aí, pode fazer também. E aí, Urdhva Dhanurasana, como que a gente entra? Às vezes as pessoas têm bastante dificuldade em subir, né? Falta às vezes um pouco de força no braço, e às vezes nem é só força, é só o alongamento mesmo. Eu recomendo que se você, eu não tenho aqui, mas se você tiver aquelas bolas grandes de pilates, você pode fazer a Urdhva Dhanurasana com a bola, começar a diminuir o tamanho da bola, até você conseguir sentir que você está controlando o peso do seu corpo nos seus pés e nas suas mãos. Mas a Urdhva Dhanurasana realmente requer força, né? Então, se você sente que você ainda não está preparado, que você ainda não tem a força necessária, a bola pode te ajudar a tirar um pouco do peso do seu corpo, e aí você vai ganhando força aos poucos até que você não vai mais precisar da bola, tá? Agora, se você está em Urdhva Dhanurasana, já consegue levantar, mas ainda tem aquele formato quase como se fosse de uma mesinha, eu vou te mostrar algumas dicas para melhorar a envergadura da sua Urdhva Dhanurasana sem se machucar. Bom, passo número 1, mantenha sempre o calcanhar no chão. Às vezes as pessoas levantam para conseguir mais altura, mas isso está prejudicando o seu alongamento, tá? Então tenta manter o calcanhar sempre no chão. Posicionamento das mãos. Se for sua primeira, se você estiver começando agora, traz só a cabeça para fora, a cabeça no chão, não tem problema. Tenta trazer o quadril lá para cima. Se acostuma aqui, sente o peso nos seus pés. Relaxa os dedos dos pés. Traz o peso do corpo para o calcanhar, vai levantando. E aí volta para o chão, tá? Se você for levantar, então lembra. Tenta deixar os dedos apontando diretamente lá para trás. Às vezes as pessoas colocam a mão meio de lado, tá? Então, dedos das mãos apontando diretamente lá para trás. Se eu trouxer eu tento trazer as mãos o mais próximo possível para debaixo dos meus ombros, tá bom? E aqui você já vai sentir como é que tá o alongamento do seu tríceps. Quando você subir, às vezes o que eu vejo é a pessoa indo para longe das mãos. Então o braço está aqui dobrado, tá vendo? E aqui eu faço muito mais força do que se meu ombro estiver acima dos meus punhos. Aqui é quase eu tô fazendo uma flexão. Então eu preciso de mais força do que se eu estivesse com um alinhamento de ombros na direção dos punhos. Para trazer o ombro na direção dos punhos, eu vou precisar de duas coisas. Vou precisar de alongamento nos braços e vou precisar de força também nas minhas pernas. Então, com os meus pés no chão, vou posicionar as minhas mãos e eu vou empurrar o chão com o meu calcanhar. A minha perna, que é muito mais forte do que os meus braços normalmente nas pessoas, ela que vai ajudar a levantar a maior parte do meu corpo, ao invés de eu tentar me levantar com a força dos braços, tá? E algumas pessoas conseguem facilitar isso usando um bloquinho aqui do lado, né? Pra já trazer um pouco
de altura. Tá? Pode usar também o bloquinho. Eu vou voltar aqui sem. E vou mostrar então o que é o movimento que você tem que fazer com as pernas. Mãos no chão ou no bloquinho. Eu vou subir e eu vou empurrar o chão com os meus pés. Como se eu quisesse estender a minha perna. Tá? Então, ao invés de deixar cair, eu vou estender a minha perna empurrando o meu tronco lá pra frente. E aí você vai falar assim, nossa Paula, mas é muito difícil, eu não consigo estender desse jeito. É nessa hora então que vai entrar a questão do alongamento mesmo. Seus braços precisam estar alongados. A frente do seu corpo precisa estar alongado para na hora que você empurrar o chão com o seu calcanhar, o seu corpo vir em direção às suas mãos. Quando o seu ombro estiver direcionado acima do seu punho, o peso sobre os seus braços vai ser muito menor do que quando o seu braço está ali naquela posição meio que dobrado, tá? É a mesma coisa de você tentar empilhar uma mesa em cima de 4 pauzinhos em pé, né? E 4 pauzinhos deitado. É muito, não consegue, né? Não tem força para isso. Então a sua mão tem que estar estendida como se fosse os pés de uma mesa. Trazendo o ombro em direção ao punho, empurrando os pés, empurrando o calcanhar no chão. Aí você vai sentir o alongamento acontecendo na região do abdômen, na região do peito, na região dos ombros. E é por isso que é importante você preparar isso antes de fazer a sua Urdhva Dhanurasana. Espero que essas dicas ajudem a sua prática. Se você tiver dúvidas, deixa mensagem. Eu adoro ajudar a prática de vocês. Fico muito feliz quando vocês me mandam perguntas, então não precisa ficar com vergonha, pode mandar. Até o próximo tutorial. Uma ótima semana para você. Namastê.